estudantes do 8º ano do ensino fundamental, tudo certo? Eu sou a professora Susan dos Anjos e esta é mais uma aula de cidadania e civismo. A aula de hoje muito interessante. Vamos retomar os símbolos importantes da pátria. Vamos falar também sobre os símbolos do estado e dos municípios. Vamos lá? Começando aqui com os nossos objetivos. Conhecer o significado dos símbolos paranaenses e refletir sobre a importância dos hinos, identificar o hino do Paraná e também de alguns municípios paranaenses. Você conhece o hino do seu município? Agora eu quero ver. Então você provavelmente já conhece os símbolos nacionais, os principais símbolos nacionais, aqueles símbolos oficiais de acordo com a Constituição. Bandeira, o brasão de armas, as armas da República, o hino nacional e o selo. Então, todos esses símbolos representam a nossa nação, o nosso país, são muito importantes, devem ser respeitados. Os mais executados, os mais conhecidos, o hino nacional e a bandeira, presentes em muitos eventos esportivos, presentes também nas formaturas da escola, estes símbolos importantes que nos levam a lembrar e a valorizar o nosso país. Sabe também que estes símbolos são definidos no artigo 13 da Constituição Federal de 1988. Então, lá no primeiro parágrafo do artigo 13, nós temos o seguinte: são símbolos da República Federativa do Brasil, a bandeira, o hino, as armas, o brasão de armas e o selo nacional. Então, aí são símbolos importantes que representam a nossa pátria. E os símbolos paranaenses, você conhece? Então, lá na Constituição da República de 1988, nós temos também que as unidades administrativas do país têm autonomia na criação de seus símbolos. Lá no parágrafo 2º do artigo 13, estabelece que estados, municípios e o Distrito Federal têm autonomia para produzirem, criarem os seus próprios símbolos. E o estado do Paraná, obviamente, tem símbolos muito bonitos e muito importantes. São eles a bandeira, o sinete, o brasão de armas e o hino. Bandeira muito utilizada, o hino com uma letra rica, uma letra poética, muito interessante, o brasão de armas que conta um pouco do desenvolvimento econômico do nosso país, temos aí a erva mate representada, os pinheiros do Paraná, o agricultor, a arpia também, essa ave que observa todos os cidadãos paranaenses, são símbolos importantes, o sinete muito utilizado em correspondências e também nos certificados oficiais do estado. Vamos fazer uma atividade para a gente relembrar um pouco mais sobre esses símbolos? Então, agora que você já lembrou quais são os símbolos oficiais do estado do Paraná, escolha um deles e pesquise curiosidades sobre este símbolo. Em seguida, compartilhe o que você descobriu com a sua turma. Então, temos ali o Paraná na nossa lupa. Vamos investigar os símbolos paranaenses. Quero que vocês pesquisem, busquem aí informações interessantes, curiosidades, quando que eles foram criados, o que eles representam. São aspectos bacanas a gente entender e conhecer sobre os símbolos paranaenses. Vou te dar um tempinho para você fazer a sua pesquisa e a gente já retorna.
E aí, conseguiu pesquisar? Então, dê uma olhada em informações relevantes, interessantes, curiosidades sobre os símbolos oficiais do estado do Paraná? Então, agora a gente vai se aprofundar nisso. Isso que eu quero trazer para vocês um pouco da história por trás destes símbolos, começando com a bandeira do estado do Paraná, esta bandeira tão bonita em verde e branco que representa tão bem o nosso estado. A bandeira do Paraná é verde e branca e ao centro apresenta uma esfera celeste em azul e as 5 estrelas da constelação do Cruzeiro do Sul em branco. Além disso, conta com a representação de um ramo do emblemático pinheiro do Paraná e também da erva mate. A erva mate é um elemento fundamental para o desenvolvimento econômico, a expansão do nosso território, a expansão do Paraná, o reconhecimento do Paraná. Então, a erva mate aí foi justamente o produto mais comercializado do Paraná durante muito tempo, representado na bandeira, além da beleza natural que nós temos, a araucária, o pinheiro do Paraná, também simbolizado aí. O brasão, você já viu o brasão do estado do Paraná? O brasão, ele passou por diversas transformações, tá? Então, esse que vocês estão vendo aí na tela é o brasão utilizado atualmente. Quando nós observamos editais, correspondências oficiais do estado do Paraná, até nas vestimentas, nas faixas, nos símbolos que estão na Assembleia Legislativa, enfim, lá nós temos o brasão de armas, esse brasão muito importante e bonito. O símbolo traz um lavrador cultivando o solo, indicando as origens agrícolas do estado e também a força dos paranaenses. O escudo vermelho é a demonstração do solo fértil. Os 3 picos representam a grandeza estadual. As representações do sol e do céu azul indicam a capacidade do estado de se reinventar e também a clareza, tá? Essa capacidade do povo paranaense de resiliência, de se reinventar, de buscar um futuro melhor, isso tudo representado no brasão. Caso você queira conhecer um pouco mais do histórico dos brasões do estado do Paraná, você pode apontar o seu celular para o QR Code que vai aparecer aí na sua tela. Aí a gente tem também a representação de alguns brasões que já foram utilizados no estado e como ele está atualmente. Então, vendo o vídeo, você vai ser levado para uma matéria bem legal mostrando esses brasões, como eles aparecem dentro da Assembleia Legislativa do estado do Paraná. O sinete. O que é sinete, né? Vocês devem estar se perguntando. Sinete é basicamente um tipo de carimbo. Esse carimbo utilizado nas correspondências, utilizado também nos certificados oficiais do estado do Paraná, é um símbolo bem bacana. Ele nos remete ao centro da bandeira paranaense. A Lei Complementar número 52 de 1990 dispõe no artigo 25 que o sinete estadual será usado para autenticar os atos do governo estadual, como diplomas, certificados, expedidos pelos órgãos oficiais do estado. Lá está presente o sinete. Você pode até ver aí na sua casa se você tem algo autenticado pelo estado do Paraná, imagina, o certificado, enfim, é possível que você tenha, tá? O hino do Paraná, o hino também bem bacana. Os hinos, eles trazem uma letra, uma composição poética, tem todo um simbolismo, conta acontecimentos importantes. O hino do estado do Paraná faz isso, a sua história. Então, o hino do Paraná é um dos elementos oficiais do estado. Foi criado no ano de 1903. Tem como autores Domingos Nascimento, compondo a letra, e Bento Mossorunga, responsável pela melodia, pela música. O hino foi oficializado pelo Decreto de Lei Estadual número 2457, de 31 de março de 1947. Caso você queira ouvir o hino do estado do Paraná, você pode apontar o seu celular ali para o QR Code. Também você vai ser levado para um vídeo bem legal, com imagens muito bonitas, imagens de drone do estado do Paraná.
Vamos fazer uma atividade sobre todos esses símbolos para ver se a gente fixa isso bem, se a gente lembra melhor da história destes símbolos oficiais do Paraná? Então, copie as questões abaixo e responda-as em seu caderno. Pesquise no dicionário o que significa hino. Para que servem os hinos? Em que momentos costumamos ouvir os hinos? Quais são os hinos que você conhece? Então, aqui estamos dando ênfase a um dos símbolos oficiais do estado, que é o hino. Por que o hino é tão importante? Por que em geral, a gente tem lá na capa dos livros, lá no final, na última página dos livros, a gente tem o hino. Às vezes, até na contracapa, temos o hino nacional, às vezes o hino do estado. Por que esses hinos são importantes? O que eles representam? É isso que eu quero que vocês pesquisem agora para a gente dar continuidade a essa aula. Vou dar um tempinho para vocês e a gente já retorna. E aí, deu certo? Conseguiram pesquisar então um pouquinho mais sobre os hinos, né? Qual é a importância dos hinos, o que eles representam? Você conhece algum hino bacana aí? Com certeza você conhece o hino nacional, pelo menos, né? Que é cantado na escola, que a gente faz referência sempre. A gente costuma ouvir em jogos de futebol, etc. Então, com certeza você conhece os hinos. Agora, pensar a importância deles, tá? Então, Questão A. Pesquise no dicionário o que significa hino. Um hino pode ser definido como, isso aí é definição de dicionário, composição poética e musical em honra de uma nação, de um herói, de um partido, etc. Para que servem os hinos? Aí é a segunda questão, né? Qual que é a finalidade dos hinos? Por que eles existem? Afinal de contas, por que os poetas, os compositores criam hinos, né? Qual que é a sua relevância?
Os hinos servem para representar fatos importantes da história de um povo, seu cotidiano e também a sua cultura. Então, na letra dos hinos, geralmente a gente vê fatos históricos muito importantes. O hino nacional é uma prova disso, né? Faz referência lá no comecinho à independência do Brasil. Então, os acontecimentos mais marcantes de um povo são lembrados nas letras dos hinos. Em que momentos costumamos ouvir os hinos? E aí? Questão fácil, né? Então, a gente costuma ouvir hinos no nosso cotidiano. Os hinos do Brasil são executados, por exemplo, em cerimônias, eventos cívicos, jogos esportivos, nas formaturas da escola, etc. E em alguns eventos, a gente costuma ouvir também o hino do Paraná, o hino do nosso município. É interessante perceber, diferenciar esses hinos. Quais são os hinos que você conhece? Aí, resposta pessoal, né? Mas alguns hinos bem conhecidos são o hino nacional, o hino da independência, o hino à bandeira nacional, estes hinos todos que são hinos representativos da nossa pátria. São hinos bastante conhecidos, certamente você já ouviu, até já cantou. Vamos falar um pouquinho mais sobre o hino do Paraná. Então, já que a gente entrou nesse tema, agora vamos tentar conhecer, entender um pouco melhor o hino do Paraná. O hino do Paraná apresenta esse refrão que a gente chama também de estribilho. Diz o seguinte: entre os astros do cruzeiro, és o mais belo a fulgir. Paraná, serás luzeiro, avante para o porvir. O que será que esse estribilho, esse refrão quer nos dizer? Vamos ler juntos? Então, este é o estribilho, o refrão do hino do Paraná. Refere-se à constelação Cruzeiro do Sul, uma das mais importantes para os povos do Hemisfério Sul, que está representada também na bandeira e no sinete do estado. Então, lá no centro da bandeira, em azul, nós temos a representação da constelação Cruzeiro do Sul, que é lembrada no estribilho do hino do Paraná, no refrão do hino do Paraná. Faz elogio às belezas desta terra luminosa e demonstra o anseio por progresso. Isso é algo muito presente nos hinos, o elogio à terra, o elogio àquele espaço. No hino nacional nós podemos perceber muito esses elogios e também no hino paranaense, avante para o porvir, Paraná serás luzeiro, será luz para todos, né? Avante, para o futuro, vamos juntos. Essa é a ideia que esse estribilho nos passa. E agora vamos falar sobre alguns hinos municipais. Cada município tem o seu próprio hino. Isso porque lá, de acordo com o artigo 13 da Constituição, parágrafo 2º, estados, municípios, Distrito Federal podem criar os seus próprios hinos. Você conhece o hino do seu município? Então, os municípios têm hinos também que nos remetem à história de um povo, à cultura, a tudo aquilo que representa um determinado espaço. No caso aqui nós temos o hino de Curitiba, que se você quiser ouvir melhor e ver também imagens de Curitiba, você pode apontar o seu celular para o QR Code que vai aparecer aí. Vamos ler juntos um trechinho desse hino? Diz assim: cidade linda e amorosa da terra de Guairacá, jardim luz, cheio de rosa, capital do Paraná. Pela ridente paisagem, pela riqueza que encerra, Curitiba tem a imagem de um paraíso na terra. Então, um hino também, só esse trecho bastante elogioso. Olha o elogio que faz a cidade de Curitiba. Curitiba identificada como um paraíso na terra. Isso bem bonito, bem poético, certo? E o hino de Foz do Iguaçu. Se você é de Foz do Iguaçu, já conhece lá as cataratas, Iguaçu, as belezas naturais de Foz do Iguaçu, isso é representado também na própria letra do hino. Se você quiser ouvir o hino de Foz do Iguaçu, você pode apontar o seu celular para o QR Code aí da tela. Vamos ler um trechinho? Diz o seguinte: somos filhos da terra querida, que é famosa onde quer que se vá, natureza imponente e garrida,
que no mundo mais bela não há. Então aí já fazendo referência às cataratas do Iguaçu, beleza natural imponente, poderosa. No mundo mais bela não há. E de fato, a cidade de Foz do Iguaçu, município de Foz do Iguaçu, muito lembrado pela sua beleza natural. Isso é mostrado, apresentado na letra do hino, tá? Só para a gente ter uma noção, então, que os hinos vão desde esses elogios também, elementos históricos importantes e exaltação das belezas de um município, de um estado, de uma nação, etc, tá? Aqui, uma última atividade, uma atividade mão na massa. Então, agora que você já conheceu um pouquinho sobre os hinos, sabe a importância dos hinos, eu quero que você pesquise um pouco mais o hino do seu município. É isso mesmo. Então, agora é com você. Pesquise a letra do hino do seu município. Ouça este hino e interprete-o com a sua turma. Que tal preparar uma apresentação na sua escola? Você pode até cantar aí com a sua turma, fazer uma apresentação bem bonita do hino do seu município. Eu vou dar um tempinho para você anotar rapidinho essa atividade aqui e a gente já retorna. E aí, conseguiu anotar a atividade? Já deu uma pesquisada ali na letra do hino do seu município? Ouviu? É legal a gente procurar na internet, às vezes tem vídeos ali com imagens também do município, apresentando o município melhor, então é bacana a gente pesquisar no nosso município até os outros municípios que a gente tem curiosidade. Essa letra, ela apresenta elementos simbólicos, apresenta ali a cultura do seu povo, apresenta as belezas culturais do município, elogios, é interessante a gente perceber o que aparece, o que compõe este hino, não é mesmo? Bom, então agora vamos para a nossa retomada, a nossa revisão da aula de hoje já finalizando. Então nessa aula relembramos quais são os símbolos nacionais e estaduais. Refletimos também sobre o significado e a importância dos hinos. E conhecemos o hino do Paraná e de alguns municípios, aí no caso Curitiba e Foz do Iguaçu. Você pode pesquisar melhor sobre o seu município. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se cuidem, um beijo no coração de cada um e tchau, tchau!